Então, pessoal, boa noite, viu? Hoje, quinta-feira, dia 22, dia 22 de janeiro de 2026. A gente, nas quintas-feiras, a gente está estudando esse livro aqui, na verdade, lendo esse livro, um conjunto de palestras de Shunryu Suzuki, e intitulado de Nem Sempre é Assim. A gente já está da metade para frente desse livro. Daqui uns dias a gente está terminando. E hoje, o texto é bem simples. O título é Experiência Direta da Realidade. Experiência direta da realidade. Ele começa assim. O mestre Dogen dizia: as montanhas e os rios, a terra e o céu, tudo nos estimula a alcançar a iluminação. Do mesmo modo, o objetivo de minha palestra é incentivá-los a alcançar a iluminação e assim ter uma experiência real da prática do budismo. Ainda que vocês pensem em estar estudando o budismo enquanto leem, talvez esteja apenas tendo uma compreensão intelectual, em vez de uma experiência direta. A compreensão intelectual é importante, mas não completará seus estudos. Isso não significa dizer que devemos ignorar a compreensão intelectual. Afinal de contas, o Buda dizia, no nobre caminho óptimo, que é preciso ter a compreensão correta das coisas. Se a gente tiver a compreensão errada, tudo mais sai errado. Aí ele continua. A experiência direta e verdadeira, de certa forma, pode ser intelectualizada. Essa explicação conceitual pode ajudá-los a obter a experiência direta. Tanto a compreensão intelectual quanto a experiência direta são necessárias. Mas é importante saber diferenciar. Algumas vezes, vocês podem achar que estão tendo uma experiência de iluminação. E essa experiência pode ser só intelectual apenas. É por isso que devem ter um professor autêntico. Um professor que saiba a diferença. Assim, quando estudamos o budismo, é necessário ter uma convicção e estudar não apenas com a mente, mas é importante estudar com o corpo todo. Se vocês comparecem a uma palestra e ainda assim estejam sonolentos e sem condições de ouvi-la, o fato de estarem presentes terá alguma experiência de iluminação, mesmo que pequena. E aí será uma iluminação em si. E agora ele começa a dar umas alfinetadas. Deixa eu explicar o que ele está dizendo. Ele está dizendo basicamente assim, que a compreensão é um aspecto importante da prática do budismo, lógico. Você pratica, tem que ter uma experiência, mas essa experiência não pode ser só intelectual, ou só uma epifania. Não, as duas coisas são importantes. É preciso ter a compreensão,
e é preciso ter uma experiência que venha da nossa essência. As duas coisinhas são importantes. Às vezes você pode pensar que está tendo uma experiência iluminada e ser puramente uma coisa intelectual. Não sei se você já tiver essas coisas, de repente faz um pof, a gente entendia alguma coisa. Esses dias eu ouvi de uma pessoa, a pessoa disse, eu não posso discutir, não posso brigar. Quando eu brigo, minha energia, minha vibração vai lá para baixo. Eu acho que todos nós um dia já chegamos a essa conclusão. Só que de repente a gente chegou a essa conclusão só com o intelectual. E de repente essa pessoa chegou à conclusão no seu sentido mais interno, nas entranhas, vamos dizer assim. Então, o entendimento correto é muito importante, mas essa coisa que vem de dentro é mais importante ainda. Eu estava lá em São Paulo agora há pouco e Aroshi estava tomando café com o Daiko Sensei e eu cheguei, fui levar uma salada de frutas que eu tinha comprado para ela e eles estavam conversando e aconteceu uma coisa tão interessante. Eu cheguei na hora que ela estava dizendo: o zazen que é importante, porque o zazen faz com que a gente interiorize as coisas. Você pode saber as coisas intelectualmente, mas se você não experiencia isso diretamente, e o zazen faz com que a gente absorva e expresse essa experiência verdadeira. Isso eu peguei assim, de é isso mesmo. Quer ter alguma experiência metafísica? Você pode usar várias coisas. Várias coisas podem dar uma experiência metafísica. Pode abrir seu canal de percepção. Aí quando aquilo passa, aí você... Mas quando você tem a prática do zazen, aquela experiência é diferente. Se você só tem essa experiência assim, pluf, e depois acaba, é uma experiência muito incompleta. Mas quando você tem essa experiência de dentro para fora, é muito mais forte, está muito mais consolidada do que alguma nuvem passageira apenas. Então, para as coisas que você quer se concretizar no seu mundo interior, que era isso que a Aroshi estava falando, lá durante o café, você se senta, deixa esse personagem bobo que você criou, apesar de ser muito importante, deixa esse personagem bobo cair um pouquinho, e essas coisas mais profundas tomar conta do seu ser. Aí o nosso monge continuou dizendo assim: assim, quando estudamos o budismo, é necessário ter uma convicção e estudar não apenas com a mente, mas com o corpo todo. Se vocês comparecessem a uma palestra e estivessem sonolentos, essa parte eu já li, não foi? Você teria uma experiênciazinha. Aí, a experiência direta virá quando vocês estiverem inteiramente em sua atividade. Quando não tiverem ideia alguma do eu. De novo, a experiência direta virá quando estiverem inteiramente em uma unidade com aquilo que você estiver fazendo. Quando não tiverem a ideia de eu estou fazendo. Isso é outra coisa que a monja gosta muito de falar. Não existe um eu estou fazendo. Não existe eu aquilo outro. Existe um fluxo de coisas. Por exemplo, nesse momento, não existe um monjinho aqui, existe apenas a leitura. É isso que existe, um comentário. É só isso que existe. É interessante, porque quando a gente tem essa compreensão e essa sensação, que é a coisa mais importante, fica de um jeito. Quando a gente coloca um eu, fica tão pobrinho.
Não, eu estou lendo, eu estou comentando. Não tem eu aqui, tem a leitura, tem o comentário. Não precisa de eu para isso aqui existir. É isso que ele está dizendo. Você vai ter uma experiência quando você não tiver um eu. Isso pode acontecer quando estiverem sentados, mas também pode acontecer sempre que a mente que procura o caminho for suficientemente forte para esquecer os seus desejos puramente individualistas. Quando você acredita que tem algum problema, isso significa que sua prática não é suficientemente boa. Mais uma vez, quando sua prática é boa o bastante, o que quer que você veja, o que quer que você faça, isso é experiência direta. Essa questão deve ser sempre lembrada. Geralmente, sem ter esse conhecimento, somos tomados por julgamentos e dizemos: bota essa mão aí, não? Isso está errado. Você tem que estar com a mão embaixo do braço. Você não devia estar sentado assim, não. Devia estar sentada com as pernas em zazen. É isso que ele está dizendo aqui. Eu vou ler de novo. Essa questão deve ser lembrada. Geralmente, sem ter esse conhecimento, somos tomados por julgamentos e dizemos: isso é certo, aquilo é errado, isso é perfeito, aquilo é imperfeito. Isso parece ridículo. Quando estamos assim, não estamos tendo uma prática real. Isso também não quer dizer que certo e errado não existe. O certo e errado existe. E agora ele vai dar uma facada. Ele diz assim: alguém pode dizer que para os budistas não há certo e errado. Alguns podem dizer: o que quer que vocês façam é o Buda quem está fazendo. O Buda é o responsável, não eu o responsável. Se vocês usarem isso é apenas uma desculpa. Isso é um grande erro, é um equívoco. Quando nós dizemos todos os seres têm a natureza de Buda, dizemos isso para estimulá-los a terem uma experiência direta com a sua verdadeira natureza. Eu não sei como dizer, mas é mais ou menos assim. A nossa experiência é a experiência dentro da identidade. Eu, professor, monge, pai, esposo, tio, sobrinho, filho. Essa é a nossa experiência corriqueira do dia a dia. Ele está falando que existe uma outra forma de experiência. Ele está falando da experiência direta. A experiência direta é a experiência com a sua natureza verdadeira. É isso que é o budismo. O budismo, o Zen principalmente, é uma forma da gente com uma identidadezinha. Fique guardado um pouquinho aqui. E me permite ter uma experiência direta da minha natureza verdadeira. Quando a gente tem uma experiência direta com a nossa verdadeira natureza, a vida é muito diferente. Sabe aquele livro O Pequeno Príncipe? O Pequeno Príncipe diz: o essencial é invisível aos olhos. Continuamos para encerrar. Quando dizemos temos a natureza de Buda, o objetivo desta afirmação é somente estimular a sua prática verdadeira.
e não lhe dá uma desculpa para uma prática preguiçosa ou para uma prática meramente formal. Tá bom. Então, por hoje, é isso. Vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Pessoal que está em casa, um abraço e tchau, tchau.